Olá, meus amados irmãos. A lição da Escola Bíblica Dominical desta manhã tem como título A Diversidade Traz Maturidade, e ela foi escrita pelo pastor Dario Francisco de Oliveira. E o texto é o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 até o verso 18, que diz assim: Por isso não vos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando. O nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. Baseado nesse texto, de 2 Coríntios, o pastor Dario deu título a esta lição: A diversidade traz maturidade. E ele começa falando, dizendo que a esperança é uma das virtudes que distingue a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus. Mesmo passando pelas mais difíceis circunstâncias, a convicção inabalável do cuidado do Senhor em todo o tempo nos renova as forças para não desanimarmos no meio da caminhada. A lição foi produzida, como todas as lições desse trimestre, Ela foi produzida em cima desse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Então, a palavra dele é uma palavra de esperança, de encorajamento, de confiança, para que esse tempo de sofrimento produza crescimento espiritual em toda a igreja, em todos nós. Ele ainda diz assim: o apóstolo Paulo passou por situações desafiadoras no ambiente de obediência e cumprimento da missão. Ele descreve parte de suas adversidades na sua segunda carta aos Coríntios. Foi no exercício do ministério e foi por obedecer ao chamado do mestre que ele sofreu açoites, prisões, perigos de morte, apedrejamento, sofreu naufrágio, rejeição, fome, sede, jejum. Sua autoridade apostólica é colocada em dúvida, enfim, a lista dos seus sofrimentos é enorme, baseado em 2 Coríntios capítulo 11, versos 23 até o versículo 28. E ele continua dizendo assim, irmãos: a adversidade tem o poder de revelar a intensidade de nossa comunhão com Deus e o nível de nossa confiança em sua palavra. É verdade, A aflição, o sofrimento pode medir, sim, o grau de confiança que a gente tem, de dependência que a gente tem no Senhor e de esperança e de fé que a gente tem no Senhor. É de fato, isso é verdadeiro. Desanimar não é uma possibilidade para um discípulo verdadeiro, porque, segundo o apóstolo, mesmo que externamente estejamos sendo destruídos, não há nada que possa abalar as convicções que foram plantadas em nosso homem interior pelo poder do evangelho que recebemos, Os sofrimentos nos machucam, As dores, as enfermidades nos causam tristeza. Mas dentro de nós, um bom cristão, aquele que tem plena e total confiança em Deus, a esperança no coração dele se renova, a confiança nele se renova, e mesmo que ele esteja passando por momentos difíceis da vida, aquilo que foi plantado nele pelo poder do Espírito Santo de Deus, O evangelho de poder do Senhor que está conosco nos encoraja, nos anima e nos dá força para vencer as tribulações e os momentos difíceis que a vida nos proporciona. Existem recomendações preciosas que a palavra nos oferece para atravessarmos os momentos de crise e, assim como na experiência do apóstolo Paulo, mantermos nossos olhos firmes naquilo que está por vir, para não sermos estragados pelas circunstâncias temporais. Então ele diz aqui, no primeiro ponto, ele fala sobre a adversidade é inevitável, ou seja, é impossível um ser humano, crente ou não crente, não passar por tribulações, por momentos de lutas e dificuldades na vida dele. Todos passaremos por isso.
Nem de longe, a promessa da palavra sugere que a vida cristã envolve imunidade aos problemas da vida. Pelo contrário, a Bíblia está repleta de histórias narrando as lutas que servos fiéis precisaram atravessar, né? Não são apenas os desobedientes que estão expostos aos sofrimentos e os desafios, né? Todos nós, crentes e não crentes, estamos sujeitos aos momentos ruins e difíceis da vida. Não podemos nos esquecer que residimos numa terra devastada pelo pecado e moramos num tabernáculo que envelhece, adoece e morre, né? O pecado está ao nosso redor, o pecado está no mundo, e nós temos um corpo que, por causa do pecado, ele sofre com as enfermidades, ele sofre com a velhice, né? Esse corpo envelhece, a gente sofre com as nossas necessidades físicas, emocionais, e esse corpo também morre, né? Chega o tempo em que ele encerra a sua função aqui nesta terra. Então não tem como alguém viver neste mundo sem ter, em algum momento da vida, passado por ansiedade e tribulações. Todos nós passaremos por momentos difíceis na vida. A pandemia tem sido um momento muito triste mesmo, especialmente de modo muito especial para aquelas pessoas que já perderam entes queridos, né? E algumas famílias perderam mais do que um ente querido para o vírus. É um momento muito difícil que nós estamos enfrentando, muito difícil que nós estamos passando. E há aqueles que, pela graça de Deus, não perderam ninguém, mas que sofreram nos hospitais, entre a vida e a morte. Por outro lado, há outros que, né, enfrentaram o vírus e já venceram o vírus e não tiveram muitos problemas com o vírus. Mas é um tempo difícil que a igreja está passando. Por outro lado, padecemos as consequências de nossa escolha de servir ao Evangelho e aprendemos com Paulo que, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Filipenses 1, 29. A experiência de sofrimento do crente nem sempre é resultado de pecado, mas pode ser também resultado da sua confiança em Deus, da sua fé no Senhor Jesus. E por causa disso ele sofre tribulações em função do desprezo que outras pessoas proporcionam a ele por causa da sua fé no Senhor. Na verdade, diz o pastor Dario, ou já passamos, estamos, ou mais cedo ou mais tarde, vamos passar pela adversidade. Ninguém está livre dela. O ponto 2, a adversidade tem fontes diversas. É possível que alguém questione, mas de onde vêm as adversidades, as tribulações, né? Os problemas da vida? De onde vêm? Ele diz aqui, as adversidades podem surgir a partir de nós mesmos, né? Sempre que fazemos escolhas equivocadas, estamos sujeitos a arcar com as consequências e, por vezes, nós mesmos construímos as circunstâncias de nossas crises. Isto é, podemos estar passando por momentos de muita tribulação, mas que foram provocadas pelas escolhas que nós fizemos. Acreditávamos que estávamos fazendo uma escolha apropriada e correta, todavia foi uma escolha ruim e que nos trouxe consequência ruim também. Embora talvez a intenção não fosse esta, mas foi o resultado, né? Foi este o resultado final das escolhas que fazemos. Ponto 2, 2.2. As adversidades podem surgir a partir das pessoas que estão à nossa volta, né? Pessoas nos ferem pelos mais diferentes motivos. Podemos também estar passando por momentos de tribulação, né? Sofrimento, dor, tristeza, por estarmos cercados de pessoas que, de uma maneira ou de outra, acabam nos fazendo mal, né? Muitas vezes, algumas vezes sem querer e outras vezes de propósito, né? Pessoas nos fazem mal. 2.3. As adversidades podem surgir por uma ação de Satanás.
Então, nós podemos ter tribulações na nossa vida, né? Como uma forma de ataque maligno, né? Uma tentação demoníaca, né? Uma provocação maligna, né? O diabo, ele diz, continua em seu propósito de roubar, matar e destruir. João 10, verso 10, parte final. Fiquemos atentos a isto. Então, muitos de nós podemos enfrentar tribulações provocadas por ataques demoníacos, né? Muitas vezes, até como resultado também de desejos pecaminosos que nós temos no nosso coração, práticas pecaminosas, né? Brechas espirituais que a gente deu para o diabo agir contra nós em nossa vida, muitas vezes por causa da desobediência a Deus e a sua palavra, né? Por não vivermos uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Aí damos brecha para o diabo agir contra nós. 2.4. As adversidades podem surgir por uma ação divina, para que seus propósitos eternos sejam cumpridos em determinadas situações. Deus intervém na história, criando circunstâncias específicas para a realização dos seus planos. Foi assim que ele enviou a tempestade para Jonas, né? Jonas 1,4. Enviou um terremoto para a conversão do carcereiro, Atos 16, 27 a 31. Provocou a cegueira na conversão de Paulo, Atos 9, 17 e 18. E permitiu a perseguição para que o evangelho saísse de Jerusalém e se espalhasse pelo mundo, Atos 11, 19 a 20. Então ele também diz aqui que nós podemos sofrer tribulações vinda da parte do Senhor. E se essas tribulações que vêm forem da parte do Senhor, elas têm como propósito a expansão do reino de Deus, pode ter certeza disso. Terceiro, a adversidade é pedagógica. Mais importante que sair das situações de adversidade é aprender as lições que a adversidade pode nos proporcionar. Primeiro, na adversidade, aprendemos que somos pó, né? Então, o vírus, por exemplo, né, trouxe essa realidade para todos nós, né? A vida é como um sopro, de repente você está vivo e vai, né? Muita gente que morreu nesse tempo sob a influência da Covid morreu de problemas respiratórios, problemas cardíacos, né? Então, de repente, você pensa que pode ter longos anos de vida pela frente e a vida simplesmente vai embora. O mundo se percebeu impotente diante do coronavírus e a soberba humana foi quebrada. No ponto 3.2 ele diz, na adversidade aprendemos que o mal é uma realidade. Todos nós já sabíamos disso, mas parece que estávamos esquecidos, né? Que o mal é uma realidade, ele está muito presente, muito próximo. Diz o 1 João 5,19 diz, lembre-se, o mundo jaz no maligno, né? O mundo jaz. E ainda temos que lutar contra as nossas tendências pecaminosas, né? A fraqueza da carne que está aqui. Nós precisamos combater isso e vigiar acerca disto. 3. Na adversidade aprendemos a confiar em Deus, né? Por exemplo, o Salmo 119, verso 71, a palavra afirma, foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os seus decretos, diz o salmista. Na palavra de Deus encontramos toda a provisão que precisamos para atravessar os dias da adversidade. Então, na palavra de Deus, né, aprendemos, na adversidade, nós aprendemos a confiar em Deus e a depender mais do Senhor. Quarto ponto a adversidade nos faz crescer, né? Deus usa para o nosso crescimento, diz o pastor Dario. Deus usa a adversidade, as tribulações, os sofrimentos, né? Os problemas da vida para nos fazer crescer. Por mais intenso que seja o sofrimento dessa vida, Paulo o qualifica como leve e momentâneo. 2 Coríntios 4, verso 17, primeira parte do versículo, né? Pastor Dario diz que se não é correto minimizar a sua importância, não devemos também maximizar o seu alcance. Mas esse equilíbrio só é possível na medida em que não perdemos de vista os seus resultados. Paulo diz que a tribulação produz um eterno peso de glória
muito excelente. 2 Coríntios, verso 4, versículo 17, né? Então, a justificativa está em não atentarmos para as coisas temporais. Se a gente olhar somente para o mundo terreno, diante do sofrimento, a gente vai sofrer mais ainda. Então, somos desafiados a ter um olhar para fora desta realidade terrenal, né? A gente deve olhar para o lado espiritual, né? Para a eternidade, para a glória, para o reino de Deus. Porque o que nos espera no futuro, mediante a nossa fé, é infinitamente superior a tudo aquilo que o mundo nos proporciona. E esse tempo de sofrimento aqui na Terra, comparado ao tempo de eternidade em gozo e paz e saúde e bem e alegria, ele não representa absolutamente nada. É um tempo extremamente inferior, em tese seria incapaz de produzir tristeza em nós, por causa da esperança que nós temos de uma vida futura em Cristo Jesus, plenamente coberta de graça, bondade e misericórdia, sem sofrimento, sem agonia, sem dor e sem tristeza. Pastor Dario conclui dizendo assim, para pensar e agir. Por serem imprevisíveis, como você se prepara para os dias da adversidade? É pela fé, irmãos, que a gente precisa estar sempre preparado, estar sempre pronto para o pior que possa vir por aí, sempre confiando na providência de Deus e no cuidado do Senhor. 2. O que fazer para que as adversidades não nos afastem de nossos compromissos espirituais? É preciso pensar sobre isso. 3. Qual o valor das promessas da palavra de Deus nos dias da sua calamidade, né? No tempo ruim da sua vida, você confia plenamente nas promessas de Deus? E por último, se todo mundo, crentes e incrédulos, estão sujeitos aos sofrimentos, qual é a vantagem de servir a Jesus? Bem, particularmente penso, irmãos, que a vantagem de seguir Jesus é saber que algo superior, muito superior a tudo que acontece nesse mundo, está reservado para nós. E para aqueles que não são crentes, o que está reservado para eles por causa da sua incredulidade é também muito superior a todo sofrimento que eles passam aqui. Se aqui o sofrimento é terrível, na eternidade sem Jesus, ela é insuportável. Deus nos abençoe, irmãos. Que possamos aproveitar os tempos difíceis que o Senhor nos permite passar para crescer na nossa fé, para termos maturidade espiritual, fortalecendo a nossa fé e servindo ao Senhor com alegria no nosso coração. Deus abençoe os amados irmãos, em nome de Jesus. Amém?